tema do Atlético na tela do canal do YouTube. Meus amigos, o Atlético fez ontem diante do Operário a sua melhor partida na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético ontem diante do Operário fez a sua melhor partida na Série B do Campeonato Brasileiro. 3 para o Dragão, 1 para o time paranaense que até então fazia e faz ainda uma campanha espetacular, com Bosquilha, com grandes jogadores, com aquele Berto, que é bom jogador pra caramba, o que ele tem de chato, ele tem de bom jogador. Olha a campanha do Roger Silva, sob o comando da equipe do Atlético. 4 partidas, 3 vitórias, 1 empate, 5 gols marcados. Ele tomou apenas 1 gol. E o juiz roubou. Ontem, você não achou pênalti, não? Claro que não, aí, pelo amor de Deus. Aquilo é um escândalo. É. Eu achei pênalti, comandante, mas te respeito. O Tim disse que foi pênalti também. O Kleber Ferreira, quando o Kleber falou que foi pênalti, aí eu falei assim, não, realmente eu tô com a razão. Eu fiquei duvidoso, você acredita? Só que o mestre ontem não gostou da arbitragem de jeito nenhum. A arbitragem ontem foi péssima mesmo. Não gostei. Mas assim, gente, tirando a arbitragem, foi um jogo sensacional do Atlético ontem. Seu comentário vai para os shorts do canal do YouTube. Ô Danilo Dias, ontem o Atlético fez a melhor partida dele nessa Série B do Campeonato Brasileiro, defensivamente, ofensivamente. Foi um jogo perfeito do time do Atlético, Cracasso. E ainda mais contra quem foi, né? Nós falamos aqui do Operário, um time que vinha de 6 jogos, sem saber o que era derrota, 5 vitórias e apenas um empate. Um time que é vice-líder da competição. O Atlético não enfrentou qualquer time. O Atlético ganhou ali de um time que tá doando pontos pra qualquer um. Pelo contrário, veio a Goiânia, um time que tem o Gabriel Bosquilha aqui, ó. Tem uma qualidade a mais, um perfume dentro do campo, ele exala mesmo, 10 gols nessa Série B, pega aí qual meia tem 10 gols, e o Atlético foi soberano, dominou do início ao fim, anulou o Berto, que é um grande... Pode ser que ele saia do Operário, viu, Danilo? Cuidado. Tá correndo no noticiário aí que ele foi oferecido ao Vasco da Gama, que tava alinhando em contratá-lo. O Vasco da Gama vai contratar o Bosquilha do Operário. Eu falei o que tá no noticiário. Se você quiser, eu te mando. Não é noticiário. Ai, meu Deus. Bosquilha, fica quietinho no Operário, filho. Mas é Série A. Ano que vem o Vasco do jeito que tá vai pra Série B. Continue, Danilo Dias, depois dessa interrupção desagradável do Jean Lopes. O Atlético precisou de menos finalizações para converter em gol, se tornou mais eficiente, o seu sistema ofensivo ontem funcionou demais. Gostei do Giovani Soares, do Marrone, do Coutinho, sempre infiltrado, um perigo constante à defesa adversária. O Atlético que nos 3 setores, tanto o defensivo como o meio-campo e o ataque, conseguiu fluir bem. Ontem você viu um jogo vistoso, a torcida imbuída, a aura que tava ali se sentindo dentro do estádio Antônio Scioli, contagiou os jogadores, a química que o Roger tá trazendo pra esses caras. E na entrevista coletiva ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sempre falo pros meus jogadores, não tema o erro, vá. Eu vou cobrá-los se eles não tentarem a jogada individual, fazerem acontecer. Isso é muito bom. O Roger, ele tem o que poucos têm. Ele teve ali dentro, ele teve em altíssimo nível, fazia gol, jogava, era perigoso. Então ele tá transmitindo isso pros jogadores. Uma mensagem mais frontal pros caras, uma mensagem de quem já teve do outro lado, uma mensagem que chega no ouvido dos caras e fala, opa, pera lá, tem o Roger, o cara jogou em alto nível, quer chegar no nível dele. Então eu vou respeitar mais. Atenção, não que não respeitasse o outro comandante que estava aqui, mas é diferente, o olhar, se calhar, do próprio presidente pro outro, a comissão técnica, já era de amador, não, era de auxiliar técnico, agora pro Roger é diferente, os próprios jogadores respeitam mais. Gostei do que vi, o Atlético conseguiu atingir uma posição que nunca antes tinha conseguido dentro do Brasileiro da Série B, já incomoda os 6 primeiros colocados, e te digo mais, o foco do Atlético, conhecendo a estrutura lá, não é nem o G6, ele tá almejando a encurtar, como encurtou ontem, a pontuação pro próprio Operário, que é o segundo colocado. Era 7, agora é 4. E aonde os times têm que almejar é o G1, G2. E o Atlético tá caminhando para isso. Conseguiu 2 vitórias, algo que não conseguia. Um início que me surpreende muito. Eu confesso que os números que o Roger trazia quando foi apresentado no Atlético não me dava credenciais para que eu viesse falar que ele iria ter um início tão alto e promissor assim. O Atlético consegue, nas mãos dele, tomar um gol de bola parada, que pra mim foi duvidoso, e de resto, Thiago, ali na frente tá funcionando, o time tá fluindo, o time tá jogando, o time tá tendo um propósito, que é pegar a bola, triangular pra frente, e é assim que o Roger gosta de jogar, assim que tá agradando o presidente. Cuidado com esse Atlético, não tirem os olhos desse dragão. Aliás, abram alas porque a locomotiva quer passar. Meus amigos, 12h23 da tarde, com frota nova, equipe qualificada, Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o país inteiro. Venha para melhor, venha para Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio, de Goiás para todo o Brasil. 2h24, debate das feras, até as 3, oferecimento agrícola liderança. Quem é líder
joga no topo. Dupla campeã na Vesa Renault tem card em Boreal com condições exclusivas. Na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Vedacil, seu distribuidor Gates do Centro-Oeste. Centripisos com mais de 800 modelos de pisos e porcelanatos. Tudo à pronta entrega. E Pneus Express movendo seu caminhão. Quilômetros à frente. Lucas Russo, o Dragão acordou. Zaga firme, transição rápida. E o principal é uma Série B, vontade. Ontem mandei para o Thiago em relação à entrada do Scioli, prontamente respondido. Valeu, Thiagão. É o nosso papel, né? E o Alcaraz foi atrás da informação, trouxe a resposta, o que tinha acontecido e tudo mais, né? E é um problema que será resolvido, vocês tenham certeza disso, porque o Atlético erra uma vez, mas os caras já vão atrás para resolver a situação. E ontem foi uma festa muito bonita também, né, Danilo? Estádio cheio. Sim, e a sinergia fez se sentir, né? Não, o Alcaraz falou ontem, Nivaldo, que saiu arrepiado do estádio. A torcida ontem não vaiou. Pra arrepiar o cérebro. É um negócio difícil, né? Isso. Até porque... O bicho é gelado. O cara é um homem de gelo, né? A cabeça de gelo do rádio brasileiro. E que cabeça, senhoras e senhores. Ali sim é uma cabeça, é o Jimmy Neutron. O mancha estreita não é fácil. Não, e ali é um perigo, viu, Nivaldo? Brinca com ele pra você ver. Ali é o rei do canto. Mas enfim, Nivaldo, o Atlético está definitivamente de volta à briga, né, pelo G6 da Série B. E outro detalhe, acho que esse é o principal detalhe. O Roger Silva, ele pode ter sido o grande acerto do Adson Batista nessa temporada 2026, comandante? Pelo que ele tem produzido até agora? Olha o aproveitamento dele. Pra mim, esse gol aí teve a influência direta da arbitragem. Bicho, como é que dá um pênalti daquele? Como que o VAR chama o árbitro? Pelo amor de Deus, tem cabimento aquilo não. Olha uma notícia que o STJD suspendeu aquele zagueiro Vitor Gabriel do Internacional. Porque ele arrebentou com o Gabriel Peck do Cruzeiro. Você se lembra dessa falta que ele cometeu no cara do Cruzeiro? Sim. Quebrou o jogador do Cruzeiro, né? Operou, no final de semana, lá no Beira-Rio. Vai ficar tentativa de sei nem do que. Assassinato. Ele vai ficar mais de 6 meses parado e o STJD o suspendeu. Durante o período que o jogador do Cruzeiro ficar parado, ele não pode voltar. Parabéns ao STJD pela decisão. Gostei, cuidado, hein, Nivaldo? Desse jeito mesmo. Ô, Nivaldo, mas é no máximo 180 dias. Mas se já é o Gabriel coisa, Peck demorar mais de 180 dias para voltar, ele volta, né? O Victor Gabriel, zagueiro, volta com 180 dias. Mas é um passo muito grande. Pela primeira vez, tem uma boa notícia vindo lá do STJD. Exatamente, porque é um absurdo que esse cara fez com um colega de profissão, cara, pelo amor de Deus. Então, voltando aí no Atlético, o Atlético, ele tá jogando bem, é um time animado, que o Atlético dava sono na gente, preguiça. Né? Então, é uma equipe muito aplicada. Eu acho que o Roger precisa apenas corrigir um trem que eu não gosto de futebol, que é aquele negócio de ficar recuando demais para goleiro. Eu tenho uma raiva daquilo, nossa senhora. Mas o time está muito aplicado. Acho que a sombra dos jogadores, dos 8 jogadores que estão lá para estrearem, a sombra está fazendo bem, né? Porque os caras, se eu não jogar aqui, eu vou perder a condição de titular. Até porque você olhando assim, os 8 jogadores que estão lá para estrearem, eu acho que quase todos eles vão ser titulares. E aí, isso faz com que os caras joguem. Até o Coutinho, que não estava jogando porra nenhuma, né? O Coutinho joga mais do que tá jogando. Então, o time está muito bem. É o 7º colocado. Na minha projeção, se continuar desse jeito, dia 15 ele passa o Vila, né? Porque se o Atlético ganhar os 2 jogos, ele passa o Vila Nova, dia 15. Porque ele vai jogar contra o Náutico. Dia 9, lá nos Aflitos. Deve ganhar do time do Cepacol. Ele vai enfrentar o Vila Nova dia 15, lá no Ascioli. Se ele ganhar os 2 jogos, ele passa o Vila. Então ele entra no G6. Nivaldo, e só pra você ver aqui como que é a situação do futebol, né, comandante? Você que tá em casa, deixa o like, gente. Não batemos nem 400 ainda. Like. Há um mês atrás, ninguém dava um cibazol, como você fala, pelo Atlético, ok? Eu sou assim, eu dava porque eu sou um cara muito animado, eu não desisto nunca, eu sou diferente de todo mundo. Mas ninguém acreditava no Atlético. Eu não acreditava. Ninguém acreditava no Atlético. E o Vila era o grande time do futebol goiano. Aí se você já projeta isso que você está projetando, e que para muita gente é polêmico, para mim é totalmente realista, quem passa mais segurança nesse momento de um acesso, de uma reta final de chegada de Série B, o Atlético ou o Vila? O Atlético. O Atlético, hein? Porque o Atlético foi lá em Cuiabá, ganhou do Cuiabá. Daí olha as contratações, Nivaldo. O Atlético hoje tem 8 jogadores para estrear. 8 jogadores para estrear. E cada um melhor que o outro.
certo? Tem Netinho, tem João Terans. Pedro, tem o Terans. Tem um time sensacional. 8 jogadores. Mas calma, a gente também tem que analisar. O Thiago tá falando aí, passa muito mais verdade Nesse momento, de tá? acesso Nesse do que momento. o Vila Nova. Só que do lado do Vila tem jogadores que estão estreando. O Everton Galdino ontem teve 45 minutos, ainda vai estrear, vai buscar a melhor forma. Não pode tirar os olhos do Guto Ferreira. Mas quem te gera mais expectativa individual? O Galdino ou o Terans? 8 para estrear. Nós estamos analisando momento. Certo. Agora, se for para fazer projeção, aí é uma outra situação. Mas hoje, no momento, vocês estão analisando porque o Atlético vem 2 vitórias. Mas se o Vila vencesse ontem, o Vila estaria na segunda posição. Se vencesse, venceu? Não venceu. Jogou bem? Mas o Vila tá 3 pontos. Não, mas jogou bem. Hoje, é um momento... o time que o Vila perdeu lá em Cuiabá, o Atlético foi lá e ganhou. Esse time foi lá no Recife e empatou com o Sport. Mas o mesmo Náutico que ganhou do Atlético, o Vila ganhou em casa. Se a gente for olhar assim. Ganhou no momento que o Vila Nova tava o bicho da No goiaba. começo da competição. Não. Ganhando, inclusive, fora. Inclusive, meteu 4-1, vacilou como sempre tem vacilado, 4-3, passando o maior sufoco. E tem mais um detalhe, cara. É a questão da cancha, o Jean Lopes. O Vila tem construído uma cancha interessante, em nome das maiores marcas goianas. Eu explico pra você o que é a cancha. 2h30 agora, não perca mais tempo e aproveite essa jogada. Corra para a Saga Hyundai e conheça o seu próximo 0 km. Saga Hyundai na AT9 e também na Cidade Jardim. Desacelere teu bem maior é a vida. Center Pisos, o shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Óticas Alaor, o melhor atendimento de Goiânia. Lá você encontra as melhores armações para os seus óculos. Fica na Vila Brasília, viu? 62982695710. Óticas Alaor. Uma Moda J com condições exclusivas para você dirigir o seu híbrido 0 km. Faça um test drive na Moda J e aproveite as condições exclusivas. T8 com a mutirão no setor bueno. A Moda J com a fera das estradas, o híbrido dos híbridos. E você mesmo, tá a fim de transformar o seu carro ou caminhonete? Presta atenção. A BAP Imports é referência em kit de transformação e kit colisão. E ela vai te dar 10% de desconto nas compras pelo Pix em toda a loja e também no site. Corra, aproveite, economize de verdade com Timaço BAP Imports. 12h31. Já, além de tudo isso que nós citamos aqui, bom futebol do Atlético, né, o Atlético tem algumas coisas que o Vila está construindo ainda. O Atlético já tem. O Atlético, ele sabe o caminho do acesso. O Atlético, dificilmente, quando ele arranca uma Série B, ele não termina com o acesso. Foi assim em 2023. Foi desse jeito em 2023. E o Atlético, ele tem aí algumas contratações. Projetaram o que desse Atlético que já tá jogando muita bola com o Terans? O Terans vai estrear ainda com a camisa do Atlético. Tem o Henrique, um volante que fala muito bem, que veio lá do time do Barra. O Netinho, cara, o Netinho é um volante espetacular. Imagina o Netinho na vaga do Igor Henrique. Então, assim, Jean, projetar o que de futuro para a equipe do Atlético? E esse ponto levantado aqui pelo Nivaldo, do Atlético talvez passar o Vila daqui a 2 jogos no clássico entre os dois lá no estádio Antônio Ascioli. É uma projeção factível? É uma projeção realista? Que de fato pode acontecer na sequência dessa segundona, nesse duelo aqui de co-irmãos da capital, Jean Lopes? 12h32. Pode acontecer, mas para mim o Vila Nova, tô falando com 15 dias de antecedência, é favorito contra o Sport jogando no Oba. E para que isso aconteça, o Vila Nova teria que perder pontos para o Sport, né? Agora, Thiago, veja bem, eu tô gostando muito do trabalho do Roger Silva, porque o Atlético vem evoluindo gradativamente. Eu acredito nesse tipo de evolução. Eu não acredito naquele time que faz um jogo excepcional e num dia bom e depois cai de uma vez. O Atlético, desde quando o Roger assumiu, vem melhorando. Eu venho citando sempre nos comentários aqui que a primeira evolução do Atlético foi não oscilar mais dentro dos jogos, como oscilava antes. Passou a ser um time que joga os 90 minutos, digamos, com a mesma qualidade, né, da mesma forma. Ele corrigiu o problema defensivo, tanto é que tomou só um gol nesses jogos e de pênalti. O ataque faz os gols necessários para as vitórias, não conseguiu no jogo em casa, que empatou de 0-0, mas depois ganhou do Cuiabá com um gol de centroavante. Ontem fez uma partida espetacular, o ataque atleticano. O Giovani Soares fez gol ontem, né? A coisa mais difícil do mundo é ele fazer gol. Para mim foi o melhor jogador do Atlético, ou um dos melhores jogadores do Atlético. Deu assistência, fez gol, jogou demais o garoto. O Atlético tem evoluído, sim. Ontem fez talvez a sua melhor partida no ano, não na Série B, mas no ano.
porque jogou muita bola o tempo todo, do primeiro ao último minuto. Fez 3-0, a 1, poderia ter feito muito mais gols. É uma partida realmente que enche de confiança. Agora, vou ser o advogado do diabo aqui. Será que esse tanto de contratações que vocês citaram aí vai fazer bem para um time que está ajustado? Para um time que está equilibrado? Que está organizado? O treinador vai ser obrigado a colocar esses jogadores para jogar. Será que ele vai conseguir manter o equilíbrio, o entrosamento? Será que não vai ter problema no elenco com jogadores que estão comendo osso e na hora de comer o filé vão ser sacados do time? É uma pergunta. Eu não estou afirmando nada, eu estou deixando uma pergunta no ar. Porque eu tenho como filosofia de futebol não gostar de contratações em barco, ou seja, vários jogadores chegando de uma vez só. Eu gosto de contratações pontuais para as posições necessárias. Estão chegando vários jogadores num time que engrenou, entrosou, está muito competitivo. Isso vai fazer bem? É uma pergunta que eu deixo no ar. Eu não teria dúvida, e é um tema interessante, porque você, o Jean Lopes, você é doido, mas você é um dos melhores comentaristas do Brasil. Você vê coisa onde não existe. E você cria debate, a gente fica com raiva da sua cara, com vontade de meter a mão na sua cara. Você é muito bom. Mas eu não consigo colocar as coisas aqui que eu vejo que não existe, logo passam a existir. Você é doido, né? O bom de você ter um doido na equipe é isso. E a nossa equipe é formada de muitos doidos, né? Que é um verdadeiro manicômio. Mas enfim, o que acontece? Eu não consigo colocar aqui em xeque a entrada do Terans como sendo algo que não seja positivo. Eu não consigo colocar em xeque aqui, como ponto de interrogação, a entrada do Netinho como não sendo algo positivo. E a leitura do Nivaldo, e também a sua, Danilo, é muito boa. O Igor Henrique voltou pro time e o Atlético melhorou demais. Tudo bem. Mas jogadores. Quem não te garante... O Terans tem um ano que não joga. Mas vai jogar aqui no Atlético. E quando tava jogando no Fluminense, não tava jogando bem. E não tem um ano, não. Ele jogou até o final do ano passado pelo time lá do Peñarol. E fez uma temporada 2025 muito boa pelo Peñarol. Mais de 20 participações em gols. Inclusive em Libertadores da América e outros campeonatos grandes. Não foi apenas o Campeonato Nacional do Uruguai. Coutinho tem 9 gols, já tem ali o João Pedro no calcanhar dele. Quem não te garante, Jean e meninos da mesa aqui, que essa melhora de produtividade do Atlético já não tem a ver com essas contratações? Por exemplo, também. O Igor Henrique. Aumenta o nível competitivo. Não, o Igor Henrique antigamente olhava pro banco, não tinha muito cara não, velho. Hoje tem Netinho, hoje tem Henrique, né? A parte ofensiva do Atlético, você viu o tanto que o Giovani jogou ontem? Muito. Já tem Mateuzinho que veio do Ceará ali. Mas, Thiago, de olho. Eu não afirmei que isso vai acontecer. Não, eu sei disso. Eu deixei no ar porque é uma possibilidade de acontecer. Sim. Tomara que não aconteça. Não, mas eu não vou por aí não. Eu gostava sempre de trabalhar com jogadores de altíssimo nível, o treino aumenta, eleva a competitividade, faz com que o cara que tá titular esteja sempre num nível alto pra manter-se no 11 inicial. Depois quem tá no banco vai estar num nível tão bom que quando entrar vai agregar. É bom você ter um leque de opções. A Série B ela é muito competitiva, Jean. Vai precisar de todos. Eu entendi a sua colocação, a pergunta no ar, mas eu não vejo o Atlético sendo contaminado, entre aspas, com esses reforços vir pra poluir o grupo, não. Pelo contrário. Eu vejo sendo contaminado positivamente. Exato. A minha preocupação é um time que tá formado, tá engrenado, em 4 jogos tomou só um gol, está invicto, de repente ele vai ser obrigado a colocar esses reforços. Mas quem falou que ele... Pode ser que ele não é obrigado não, aí quando o cara assina o contrato, ele não assina lá escrito, eu vou ser titular. Mas a cobrança vai vir. Tem que colocar o Terans, tem que colocar o Neto, vai vir a cobrança. Mas se o time, já estiver ganhando e estiver bem, não tem como, cara, pode ser o Pelé. Isso que o Santa Claus está falando é muito pertinente. Sim, faz sentido. É quando você traz 1 ou 2 jogadores cujos salários são acima dos salários que estão, certo? Negócio Thiago Galhardo, o Elton Rato, David Braz, Benítez. Quando você traz jogador com um salário na média, você pode ter certeza que a melhora do Atlético é em função desses caras que estão aí pra estrear, bicho. Também acho. É claro que sim, ué. O Gustavo Coutinho, ele olha pro lado e fala, nossa, eu tenho o João Pedro, né? João Pedro. Eu tenho o João Pedro. Treinando demais, viu? Eu tenho o João Pedro aqui que pode tomar meu lugar, então eu vou mostrar mais ânimo. Vai o cara lá do meio campo, nossa senhora, eu preciso ficar esperto aqui porque eu vou rodar. Jogador é um bicho excomungado, bicho. Quando ele não tem sombra, ele deita com a carga.